Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos iniciando neste momento, a partir deste vídeo, leitura e meditação do Livro do Céu, iniciando a partir do volume 1, e vamos seguir na sequência, conforme o Senhor for dispondo, conforme a vontade de Deus mesmo. Então, estou aqui me dispondo, me colocando à disposição, propondo esse intento aqui, e se for da vontade divina, for da vontade de Deus, Ele vai dispor os meios necessários, condições, para que se faça, para que aconteça essa leitura e meditação. Nesse vídeo inicial, quero trazer aqui um breve panorama sobre quem é a Luísa Picarreta, que é quem escreveu os 36 volumes do Livro do Céu. Ela foi quem escreveu, mas o autor desses escritos é o próprio Jesus e a própria divina vontade. Mas ela foi esse instrumento nas mãos do Senhor para colocar no papel todas as experiências, todos os ensinamentos, todas as manifestações que Ele fez para ela e com ela durante os longos anos de vida que ela passou sobre uma cama, sobre o leito de uma cama. Então aqui vou iniciar fazendo aqui esse breve apanhado de informações a respeito dela. Claro que não é aprofundado, é bastante superficial, mas para poder quem está iniciando, para quem está começando, para quem está chegando no Livro do Céu, na Luísa Picarreta, para ter assim, já uma noção inicial do que é, quem foi ela, né? Então, já para ter mais no intuito de ter essa noção inicial. Então, quem que é a Luísa Picarreta, né? A serva de Deus, Luísa Picarreta, nasceu na cidade de Corato, na província de Bari, na Itália, na manhã do dia 23 de abril de 1865, num domingo da misericórdia. A pequena Luísa, a quarta de 5 filhas, apesar de tímida, era vivaz e alegre. Desde pequena manifestava uma grande inclinação à meditação e à oração, tendo como elementos fundamentais da sua vida interior um amor ardente por Jesus sofredor na sua paixão e prisioneiro por amor na Eucaristia. Ela tinha ainda uma devoção madura e sólida à Santíssima Virgem Maria. Os seus pais não prestavam atenção a estas suas afeições, até o momento em que começou a se manifestar em Luísa uma misteriosa enfermidade que a obrigava a ficar de cama. Os médicos, não conseguindo encontrar a causa e dar um diagnóstico, sugeriram a visita de um sacerdote. Todos ficaram admirados quando, com o sinal da cruz, Luísa recuperou o seu estado normal. Aos 13 anos, quando trabalhava em casa e meditava na paixão de Jesus, Luísa sentiu um aperto no coração e dificuldade para respirar. Assustada, foi até a varanda e dali viu que a rua estava cheia de pessoas que empurravam Jesus, que levava a cruz. Sofredor e ensanguentado, Jesus então levantou os olhos para ela, dizendo: "Alma, ajuda-me." Luísa entrou com o coração desfeito pela dor e, chorando, disse a Jesus: "Quanto sofres, ó meu bom Jesus! Se eu pudesse ao menos ajudar-te e libertar-te desses lobos raivosos. Oh, como quereria sofrer as tuas penas, as tuas dores e fadigas em teu lugar, para, deste modo, te aliviar mais. Ah, meu bem, faz com que também eu sofra. Não é justo que tu sofras tanto por meu amor e que eu, pecadora, não sofra por ti."
E desde aquele momento, tornaram-se mais frequentes os períodos em que Luísa ficava na cama. Ela permaneceu no seu leito de sofrimento, sempre sentada, mas sem escaras, por 62 anos, até a morte. A missão de Luísa. Um dia, o Senhor Jesus disse a Luísa: Dei voltas e mais voltas à terra, olhei uma por uma as criaturas para encontrar a menor de todas. A tua pequenez agradou-me e escolhi-te. Confiei-te aos meus anjos a fim de que te acudam, não para fazer-te grande, mas para que conservem a tua pequenez. E agora quero começar a grande obra do cumprimento da minha vontade. Nem com isso te sentirás maior, mas, pelo contrário, a minha vontade far-te-á menor e continuarás a ser a pequena filha da vontade divina. Conforme volume 12, de 23 de março de 1921. Jesus revelou a Luísa o grande desejo do seu coração, que o homem viva na sua divina vontade, para voltar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criado. Isto é, aquilo que ele mesmo nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deste modo, Jesus depositou em Luísa as suas maravilhosas verdades, para que, como depositária e secretária dos tesouros da divina vontade, tornasse conhecido o decreto eterno da vinda do seu reino na Igreja e no mundo inteiro. Durante muitas décadas, sempre à 1h da manhã, sua alma saía de seu corpo, e até às 6h. Jesus a levava a vários lugares: paraíso, purgatório, inferno e outros lugares do mundo. No dia 28 de fevereiro de 1899, teve início a redação do seu diário, que se concluiu com 36 volumes espessos. Com muito esforço, ela os escreveu após ter recebido a ordem de seu confessor para relatar tudo o que acontecia entre Jesus e ela. Luísa, que havia feito somente o primeiro ano fundamental, não teve como se eximir da obediência. Seu confessor sabia de suas limitações, mas ainda assim a ordem foi categórica. Santo Aníbal Maria de França tornou-se o seu confessor extraordinário e revisor dos seus escritos, que pouco a pouco eram regularmente examinados e aprovados pela autoridade eclesiástica. Ele publicou vários escritos de Luísa, entre eles o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os escritos. Os 36 volumes dos escritos de Luísa Picarreta são fundamentalmente seu diário autobiográfico, cujo título foi dado por Jesus: O Reino da Minha Vontade no Meio das Criaturas, Livro do Céu. A chamada à criatura para retornar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criada por Deus. Está no volume 19, de 27 de agosto de 1926. O primeiro volume narra a vida de Luísa até o momento em que ela recebeu o comando para escrever, em 28 de fevereiro de 1899. Foi concluído com um caderno de memórias de sua infância, escrito em 1926. Ela recebeu a ordem para parar de escrever em 28 de dezembro de 1938, ao término do seu 36º volume. Além dos 36 volumes, ela escreveu muitas orações, novenas, etc. A pedido de Santo Aníbal, em 1913 ou 1914, ela escreveu as 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais tarde acrescentou a este trabalho algumas considerações e práticas piedosas. Luísa também escreveu 31 meditações para o mês de maio, intituladas A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, completada em 6 de maio de 1930. Essas meditações foram ditadas pela Santíssima Virgem, que ia todos os dias para dá-las a Luísa. Elas contam como Nossa Senhora viveu na divina vontade e como ela, por sua vez, nos ensina a fazer o mesmo. Após Luísa ter parado de escrever oficialmente, viveu mais 8 anos, durante os quais acrescentou ao seu epistolário conselhos gentis sobre assuntos espirituais, especialmente no que diz respeito a viver na divina vontade. As experiências místicas da Luísa.
Além de ouvir a voz de Jesus interiormente e ter tido a primeira visão de Jesus aos 13 anos, Luísa sentia dores indescritíveis, tanto espirituais quanto morais. Sua família descobriu seus sofrimentos e pensou que eram fruto de sua própria vontade. Isso serviu para divulgar ainda mais sua situação, trazendo sobre ela a incompreensão e hostilidade de muitos. Além de tudo isso, um terrível teste com duração de 3 anos, dos 13 aos 16 anos, foi adicionado. Uma batalha feroz contra os demônios. Ela resistiu valentemente aos seus ataques, tentações, insultos e tormentos, até que os derrotou completamente. No assalto final que sofreu nesta batalha, Luísa perdeu a consciência e teve uma segunda visão de Jesus sofrendo gravemente pelas ofensas dos pecadores. Foi quando ela se submeteu ao estado de vítima que Jesus e Nossa Senhora das Dores a convidaram a aceitar. Depois disso, as visões de Jesus se multiplicaram. Luísa costumava participar de diferentes sofrimentos da paixão de Jesus, particularmente na coroação dos espinhos. Como resultado, ela não conseguia comer. No início, quando insistiam, ela devolvia todo o alimento. Ou seja, ela vomitava, Viveu assim em um estado de total abstinência de comida até sua morte. Nutria-se apenas da Santa Eucaristia. Sua comida era a vontade do Pai. Outro sinal extraordinário. Por causa de seu crescente sofrimento pela paixão de Jesus, Luísa perdia frequentemente seus sentidos. Seu corpo tornava-se rígido, às vezes por muitos dias, até que um padre, geralmente seu confessor, ia tirá-la daquele estado de morte. Ele fazia isso abençoando as costas da mão ou a testa de Luísa, rezando: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por obediência, sua alma retornava ao seu corpo e quando ela se recuperava o suficiente, seu confessor celebrava a Santa Missa em seu quarto. Luísa percebeu que dependia totalmente dos sacerdotes, e esse era um de seus maiores sofrimentos. Exigir que um sacerdote fosse até ela todas as manhãs para chamar sua alma de volta ao corpo. Mas não havia outro caminho para que ela retornasse, senão através de um sacerdote. Em sua humildade, Luísa sofria ao ver que, de certa forma, um sacerdote tinha que estar sujeito a ela. Embora muitos de seus confessores, durante todo esse tempo, tenham visto o trabalho extraordinário que Deus estava realizando nessa alma, tão bela e humilde. O Papa Pio X e Luísa Picarreta. O papado de São Pio X durou 11 anos, de 1903 a 1914. Justamente durante esse período, alguns eventos ligados aos escritos de Luísa Picarreta têm destaque. Em 1903, primeiro ano do papado de São Pio X, Luísa completou a escrita do primeiro volume, de um total de 36, do Livro do Céu. Escrito em obediência ao seu confessor, esse primeiro foi a narrativa de sua vida até aquele momento, 28 de fevereiro de 1899, quando recebeu a ordem para escrever. No último ano de Pio X, como sucessor de Pedro, em 1914, Luísa completou a escrita do importantíssimo livro As Horas da Paixão, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Várias testemunhas relataram que um dia o padre Aníbal Maria de França, revisor eclesiástico dos escritos de Luísa, foi à casa dela mais contente do que nunca e disse que tinha levado o livro ao Santo Padre São Pio X, que já o havia recebido várias vezes em audiência privada. Padre Aníbal relatou que, enquanto lia para o Santo Padre uma das horas da paixão, a da crucificação, foi interrompido pelo Papa que disse: Assim não, padre. Este livro deve ser lido de joelhos. É Jesus quem fala. Em um ato providencial da Suprema Vontade, a frase encorajadora do Santo Padre Pio X levou o então Padre Aníbal a pessoalmente publicar as 4 primeiras edições de As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1915, em 1916, 1917 e 1921, todas com o Nihil Obstat e o imprimato. Luísa Picarreta e Santo Aníbal. E quando tiver feito tudo,
Confiarei o meu reino aos meus ministros, a fim de que, como segundo apóstolo do reino da minha vontade, sejam seus mensageiros. Tu pensas que foi por acaso a vinda do padre de Francia que manifesta tanto interesse e que tornou a peito a publicação daquilo que diz respeito à minha vontade? Não, não. Fui eu que dispus que fosse assim. É um ato providencial da suprema vontade, que quer que seja ele o primeiro apóstolo e mensageiro do Fiat Divino. E como ele é fundador de uma obra, é mais fácil aproximar-se dos bispos, dos sacerdotes e de outras pessoas, e até mesmo do próprio Instituto, para anunciar o reino da minha vontade. E por isso o assisto tanto, e lhe dou uma luz especial, porque para compreender a minha vontade não bastam as pequenas luzes. É preciso um sol e grandes graças, porque se trata de uma vontade divina, santa e eterna, e da parte daquele ao qual é confiada esta missão, é preciso grande disposição. Jesus, a serva de Deus, Luísa Picarreta, no volume 20, de 6 de novembro de 1926. Santo Aníbal Maria de França, resposta ao chamado divino. Total dedicação à obra de Luísa Picarreta. Os ensinamentos que Jesus deu a Luísa Picarreta sobre a divina vontade fizeram com que a espiritualidade do Padre Aníbal assumisse uma nova característica, que chegou a transformar toda a sua vida interior. Por este motivo, bem podemos dizer que ele foi um dos primeiros filhos da divina vontade e, portanto, um dos primeiros apóstolos da divina vontade. O Padre Aníbal conheceu Luísa por volta do ano de 1910. E durante 17 anos esta amizade espiritual intensificou-se sempre mais, como veremos até o dia do seu nascimento para o céu, no dia 1º de junho de 1927. Encontrava-se com muita frequência na casa de Luísa, de quem era confessor extraordinário, e nos últimos 2 anos de vida foi designado pelo arcebispo de Trani como diretor em relação a tudo o que se referia aos escritos de Luísa, em vista da sua publicação, e por este motivo foi nomeado revisor eclesiástico da Arquidiocese de Trani, Barbella Bisecli. Deste modo, foi ele quem deu início à publicação destes escritos, tendo sido o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo o primeiro a ser publicado, e que foi escrito por Luísa durante os anos de 1913 e 1914, o qual o Padre Aníbal fez 4 edições, todas com o Nihil Obstat e o Imprimatur. Entre os testemunhos que observamos de sua relação com Luísa, encontram-se várias cartas que o Padre Aníbal lhe escreveu durante os 2 últimos anos de sua vida, entre 1925 e 1927. Destas, transcrevemos alguns parágrafos para vermos como a divina vontade foi fazendo estrada naquela alma. Em todas as suas cartas, Padre Aníbal manifesta claramente como a divina vontade passou a ser o centro da sua vida e da sua espiritualidade, e a sua única razão de existir. Transcrevemos aqui alguns parágrafos que colocam em evidência isso mesmo. Escreve ele. Atualmente, na minha meditação da manhã, além das horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, leio também com muita calma e medito 2 ou 3 capítulos dos seus escritos sobre a divina vontade. E as impressões que me causam são muito íntimas e profundas. E descubro neles uma ciência sublime e divina, apesar de ainda não a ter conseguido penetrar totalmente, devido à minha pouca inteligência. É necessário dar a conhecer estes escritos ao mundo. Creio que farão muito bem. Apesar de ser tão sublime esta ciência da divina vontade, sendo estes escritos ditados pelo céu, apresentam uma clara e pura. E segundo o meu parecer, nenhuma inteligência humana a poderia formular. Continuo a ler os seus escritos, são sempre revelações sublimes, comparações dignas do Divino Criador, como, por exemplo, aquela do bater do coração comparado ao ato único do Fiat Divino. E quando dizemos que a Divina Vontade chegou a influenciar totalmente a sua espiritualidade e toda a sua vida, tanto interior como exterior, não é segundo o nosso modo de ver, mas é Ele mesmo quem o diz. E isto podemos vê-lo no parágrafo seguinte, no qual também se pode dizer claramente até onde quer chegar a divina vontade nas almas nas quais quer reinar. Saiba que eu, a partir do momento em que me dediquei totalmente à grande obra da divina vontade, já quase não me ocupo dos meus institutos. Falo dela com pessoas espirituais. Entretenho-me a falar deste assunto com quem me é possível, e sempre que posso falo disto, também nos meus institutos. O Padre Aníbal
À medida que ia penetrando na espiritualidade de Luísa, tomava consciência da necessidade de dar a conhecer ao mundo estes escritos que nosso Senhor tinha feito Luísa escrever sobre a divina vontade, para que o reino de Deus apressasse a sua vinda à terra e que a divina vontade se fizesse na terra assim como no céu. Por esta razão, a divina providência quis que Padre Aníbal fosse nomeado não só diretor espiritual em tudo o que se referia aos escritos de Luísa e à sua publicação, mas também revisor dos mesmos. Sua Excelência, Monsenhor Arcebispo de Trani, deu-me autoridade sobre si, naquilo que diz respeito aos seus escritos e à sua publicação. O mesmo é dizer, orientá-la e ocupar-me da publicação dos seus escritos, pois creio que isto é justo. Disse-me o senhor arcebispo. Estas faculdades abraçam tudo aquilo que escreveu até agora e refere-se também a tudo o que escreverá no futuro. O senhor arcebispo dignou-se colocar em mim tanta confiança em relação a este trabalho, tendo-o disposto assim Jesus bendito, que me nomeou revisor eclesiástico para as publicações das 3 dioceses, e chegou ao posto de se comprometer a colocar, com a sua autoridade, o imprimatur no meu nihil obstat. Por tudo isso, poderá concluir muito bem que tudo foi vontade de Deus, e que, por isso, em tudo que diz respeito aos seus escritos, sejam a presentes ou futuros, está perfeitamente sob a minha exclusiva obediência. E assim, dando-se conta de toda a importância dos ditos escritos do céu, impôs a Luísa uma obediência difícil, que ela, até naquele momento, tinha cumprido fielmente, por ordem dos seus confessores, mas que a partir de agora seria mais dura para ela. Desde alguns dias que estou a ler os seus escritos, fixei a minha atenção sobre a distância notável de data que vai de um capítulo ao outro. Por vezes, ultrapassa mais de 10 a 15 dias entre um e outro. E perguntava-me, é possível que nestes grandes intervalos não tenha passado nada entre esta alma e Jesus? Como é que cessam durante tanto tempo as comunicações que não existe nada para refletir neste período? Quem sabe quantas coisas a alma silencia? E enquanto estava a pensar assim, deparo-me com o capítulo do dia 4 de maio de 1906, no volume 7º, e leio estas palavras que Jesus lhe disse. Minha filha, quero que sejas mais precisa, mais exata, que manifestes tudo quando escreves, porque muitas coisas não as manifestas. A ti servem-te ainda que não as escrevas, porém muitas coisas que tu descuidas deverão servir para os outros. Padre Aníbal escreve, portanto, em vista da divina vontade que aqui se manifesta e que tantas vezes se manifestou de igual modo, eu, em nome de Jesus e pela autoridade que me foi concedida pelo seu superior eclesiástico, dou-lhe a absoluta e enérgica obediência de escrever com total precisão, todos os dias, todas as vezes, aquilo que acontece entre si e Jesus, ainda que sejam as coisas mais íntimas. Recorde-se bem que não deve escrever só as palavras que Jesus lhe diz para escrever, mas também as luzes infundidas, incluindo ainda aquilo que lhe faz compreender sem palavras. Quero dizer-lhe, para a tranquilidade da sua consciência, que a obediência de escrever tudo não implica pecado grave, mas só para agradar mais a Jesus adorável, para a sua glória, para a sua santificação e bem das almas. Porém, quando de todo não escrever, a culpa será grave. Por causa desta nova obediência, se até então Luísa escrevia muito, de agora em diante os seus escritos multiplicam-se ainda mais, porque Luísa, com toda a fidelidade, nunca descuidou esta obediência, ainda que em muitas ocasiões lhe custasse muito, sobretudo por ter de escrever coisas muito íntimas de si mesma, como várias vezes se lê nos escritos. Padre Aníbal escreve, a senhora obediência impõe-lhe que escreva tudo. Tudo quanto o Senhor lhe revela, não lhe deve escapar nada. É palavra da sabedoria incriada, e uma palavra vale mais do que todo o universo. Portanto, não lhe é lícito deixar nem sequer uma sílaba. Caso contrário, não será exata nesta obediência, e farei que lhe seja dado mais autorização da parte de seu arcebispo. Sendo ainda revisor eclesiástico de Trani, escreve o santo. Hoje, sexta-feira, primeiro dia do mês dedicado ao coração de Jesus, dou-lhe a notícia de que apresentei ao Senhor o volume 3, que terminei de rever totalmente. Depois entrei na sacristia e assinei-o com o nihil obstat, com a autoridade que me deu o senhor arcebispo de Trani, nomeando-me revisor eclesiástico das suas 3 dioceses.
Desse modo, tem-se autorização para publicar ao mundo inteiro estes livros, ditados por Nosso Senhor sobre a divina vontade. Uma vez que termine de rever os demais volumes que ainda não li, por-lhes-ei unir o obstat e apresentá-los-ei ao senhor arcebispo, para que, como prometeu, lhes coloque o seu imprimatur a cada um, como também aqueles que eu revi e que estão comigo. Deste modo, tudo estará pronto para o futuro. Quem sabe de quem é que nosso Senhor se quer servir? Não sei se dá conta de como aparece bem delineado o plano do céu, ao serem aprovados estes escritos. Quem pode colocar barreiras ao querer divino? O senhor arcebispo colocou seu imprimatur a mais 7 dos seus escritos. Eu, entretanto, estou a terminar os volumes 2, 6 e 5. Na verdade, o senhor tem-na conduzido com imensa bondade e caridade. Estou a terminar o volume 11, que está repleto de divina vontade, e com este estarão prontos os outros 7 volumes que me faltava terminar, para que o senhor arcebispo lhe coloque o imprimatur. Assim que estes escritos prontos, colocar-lhes-ei o meu nihil obstat, e mandarei um irmão leigo a Trani para que o arcebispo lhes coloque o imprimatur. Assim conclui-se-á que este feito importantíssimo de obter a aprovação eclesiástica para qualquer evento futuro será um ponto superado pelo qual devemos dar graças a Nosso Senhor com imensa gratidão. Agora, percebemos qual era a intenção do Padre Aníbal. Como veremos, ele tinha em mente publicar todos os volumes que Luísa tinha escrito, até então 19. E para conseguir isto, pôs a trabalhar os membros das 2 congregações fundadas por ele. Santo Aníbal dedica-se inteiramente às obras de Luísa Picarreta. Quase logo após ter conhecido Luísa e muito antes de conhecer os outros seus escritos, chegou a publicar um de seus livros, As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que já foi mencionado anteriormente. Chegou a fazer 4 edições deste livro, cada vez sempre mais numerosas. Chegaram-lhe pedidos de toda a Itália e até mesmo de várias partes do estrangeiro, de 50 e até 100 cópias, como fez uma das mais conceituadas livrarias editoras do Vaticano. Como é que tiveram conhecimento? Dizia ele. É o bom Deus que trabalha. Um dos acontecimentos que mais recordamos é o daquela ocasião, contam-nos vários testemunhos, em que o Padre Aníbal, tendo levado o livro das 24 Horas da Paixão ao Santo Padre Pio X, que em várias ocasiões o recebeu privadamente, assim como os papas Bento XV e Pio XI, enquanto lhe apresentava, leu algumas páginas, quando a um certo ponto o Papa interrompeu dizendo: Padre, assim não, este livro deve se ler de joelhos, é Jesus quem fala. Deste livro, mais tarde, fizeram-se outras edições, 2 edições em italiano e outras 2 em alemão, de mais de 25 mil exemplares cada uma. E estava em vista preparar as edições em francês, português, espanhol, inglês e polaco. E assim, quando começou a conhecer os outros escritos de Luísa, à medida que ia penetrando a sua espiritualidade, a sua profundidade, e sua importância capital e a necessidade absoluta de dar a conhecer ao mundo inteiro os seus volumes sobre a divina vontade. Tratava-se nada menos que o reino de Deus sobre a terra, o reino da sua santíssima vontade. Então ele próprio se colocou à cabeça da obra da publicação de todos os volumes de Luísa, e ainda que o empreendimento fosse gigantesco, como ele próprio dizia, com generosidade e total abandono nas mãos da providência, pôs mãos à obra, primeiro revendo-os para obter o nihil obstat e o imprimatur, como já vimos, e logo em seguida empreender a obra da publicação. Nos parágrafos seguintes podemos ver até que ponto e até que grau de interesse chegou o santo. Podemos dizer que as suas intenções eram verdadeiramente grandes. A publicação de toda a obra será de 25 mil exemplares, e como a obra será bastante grande, por ser o querer divino, quem fala é a palavra substancial do Pai Eterno. Por isso, poderá compreender aquilo que se gostará. Porém, pela certa, ao grande tesouro celestial não lhe faltam meios, ainda que viesse a custar 1 milhão de liras, uma soma enorme para aqueles tempos. Asseguro-lhe que a edição terá uma apresentação muito bonita, dentro em breve. Enviar-lhe-ei as primeiras folhas para que veja. Este trabalho não é grande por aquilo que lhe disse, mas é bom que tenha presente que se trata de 25 mil exemplares de toda a obra, de todos os volumes presentes e futuros, e portanto custará milhões de liras. Ontem, ao escrever aos meus tipógrafos de Oria, que me diziam que para poderem ainda mais depressa tinham necessidade de comprar na fábrica novos caracteres tipográficos,
Respondi-lhes que o comprassem. Oh, se eu me encontrasse com forças como na minha juventude, voaria até Uria para ser eu próprio a fazer este trabalho divino. Porém, a fúria do demônio não podia deixar de se fazer sentir, querendo meter a sua colherada para fazer todo o possível para não deixar que se publicasse estes escritos, que tanto bem fariam. Assim escrevi ao Padre Aníbal antes de morrer. Encontro-me num estado moral e espiritual tal que parece que vejo ou sinto a obra demoníaca infernal. De noite e de dia assaltam-me, fazendo-me sentir desanimado e oprimido. Sinto em mim abandonos e desolações profundas. Enfim, um estado interior tão cheio de angústia e penoso que nunca senti coisa igual. Parece-me que se está cumprindo aquilo que escreveu, ao dizer que os demônios estavam cheios de raiva ao ver-me ocupado com esta obra na publicação dos seus escritos. E como não é possível fazer nada contra mim, exteriormente, já que não caminha por estes caminhos, operam no meu interior para me abaterem e fazerem com que a minha saúde ceda. Em tudo isto, parece-me ver também que Deus o permite para purificar a minha alma de um modo muito singular, talvez precisamente para a grande obra da publicação dos seus escritos. Esta noite passei a muito mal física e espiritualmente. Foi uma hora muito penosa. Não conseguia repousar nada. O inimigo infernal sugeria-me: deixa esta publicação, oxalá nunca a tivesses começado. Porém eu dizia ao inimigo: não, não, não. E bendizia Jesus. Não lhe digo como é que sinto mexer o demônio, mas há muitos demônios, por isso faço contínuos exorcismos em nome de Jesus. Outro sinal de que a obra é de Deus. E a guerra tremenda que o inimigo fez para me fazer desanimar, permitindo-me o Deus que não iniciasse as minhas orações na divina vontade. E no parágrafo seguinte podemos ver até que ponto chegou o demônio para conseguir evitar que se publicasse os escritos sublimes da divina vontade. Digo-lhe em máximo segredo que o demônio, para me abater, tomou a forma de uma pessoa que conhecemos para me trazer notícias muito impressionantes, as quais me causaram uma espécie de palpitações que estiveram quase para me matar. Porém depois descobriu-se que era um engano. O inimigo sugeriu-me: não vês que esta publicação te está a causar a morte? Por que me metestes nisso? Porém, o Padre Aníbal foi sempre fiel à divina vontade e nunca desistiu. A sua vida tinha se transformado, e ainda que se encontrasse no meio de uma guerra com o demônio, ele seguia perseverando, especialmente no seu interior. Pouco tempo antes de morrer, escreveu: visto que até agora, quase todas as noites, durmo pouquíssimo por causa das insônias e aflições morais, apreensões, etc., um irmão leigo, muito paciente, tem ficado todas as noites velando junto da minha cama e reza-me a oração da divina vontade. A estima e o apreço que tinha por Luísa eram muitíssimo. Ele dava-se conta da grande obra da divina vontade. Como ele dizia, que Deus estava a fazer em Luísa para o bem da humanidade. Tenho presente que todas as minhas aflições são o amor de Jesus que está a operar em mim. Os seus conselhos e sugestões consolam-me, porém sou uma criança nesta grande ciência da divina vontade. Agradeço-lhe muitíssimo o ânimo que me infunde. Uma vez, em certa ocasião, confiou-me que Jesus lhe ofereceu o dom de fazer milagres e que o recusou. Ora bem, peça a Nosso Senhor com fé e amor que ao menos possa fazer o milagre de me devolver a saúde. Peço-lhe isto pelos volumes que quero publicar. Oh, como será aniquilado o inferno! Enfim, a obra do Padre Aníbal terminou com sua morte, não sem nos deixar outro sinal profético que, tomado dos escritos de Luísa, quis ele dar-lhe cumprimento. Mas os planos do Senhor eram outros. Porém, seguramente sabendo ele que tudo era obra de Deus, então, lá do céu, deve estar a gozar pela realização, vendo surgir na igreja tantas novas associações inspiradas nos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. Na tipografia da casa Mãe de Messina, Cecília, sua cidade natal e onde nasceram todas as suas obras, está a imprimir um trabalho sobre a divina vontade que, creio eu, terá grande efeito e será muito grato a Nosso Senhor. Trata-se de uma pia união universal espiritual intitulada Os Filhos da Divina Vontade. Será instituída de modo muito simples. Não existirão registros, regras, reuniões, cotas ou obrigações de consciência. Imprimiremos com o auxílio do Senhor 100.000 pagelas. E se o Senhor se dignar devolver-me a saúde, traduzi-la-emos em muitas línguas e difundi-la-emos em muitas nações.
Não sei se recorda que, numa ocasião, viu como Nosso Senhor soltou um gemido cheio de angústia que penetrou no céu e na terra por causa dos pecados dos homens. E pouco depois lançou um grito de alegria que penetrou também o céu e a terra. E Jesus disse-lhe que ele estava muito contente porque via aparecer no mundo os filhos da divina vontade. Não tendo esta pia união nenhuma regra, podem pertencer de todas as classes de pessoas, homens, mulheres, religiosos, leigos, etc. Em conclusão, podemos dizer que o Padre Aníbal semeou uma semente que tomou de Luísa, a pequena filha da divina vontade, e fez tudo o que estava ao seu alcance, o que fazia parte do plano de Deus, para a espalhar por todo o mundo. Infelizmente, então, depois de sua morte, os membros das duas comunidades que fundou não se deram ao cuidado de continuar a obra que o próprio Padre Aníbal lhes confiou para levarem a cabo, como testemunha o seguinte parágrafo. Ao canônico quinto, meu estimadíssimo sacerdote, e aos meus jovens sacerdotes, fui-lhes explicando que a minha intenção era a publicação desta grande obra, e sabendo que são muito inteligentes e de bom espírito, eles poderão ser meus sucessores nesta grande obra, se o Senhor me chamar, e continuarão o meu trabalho com o meu mesmo método e com o mesmo sistema que eu estou a seguir. No entanto, como dizíamos, eles não fizeram aquilo que ele lhe confiou. Vê-se claramente que o Padre Aníbal devia ser como que o iniciador, o pioneiro da divina vontade, que devia preparar o caminho para o reconhecimento por parte da autoridade conio obstate e primator dos volumes, e portanto do seu conteúdo, ou seja, de tudo aquilo que Nosso Senhor tinha comunicado a Luísa, fazendo-lhe viver plenamente aquilo que lhe ensinava. O reino da divina vontade assim na terra como no céu. O grande desejo de Nosso Senhor é dar a todos os seus filhos o dom da divina vontade, a possibilidade de as criaturas regressar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criada por Deus. Por tudo isto, a canonização do Padre Aníbal Maria de França teve um significado mais que profético. É como o início da manifestação gloriosa do reino da divina vontade, por quanto é possível à criatura, e evidentemente conforme a disponibilidade de cada um de nós, de querer morrer totalmente para nossa vontade humana, a fim de viver sempre e só da divina vontade. E com toda certeza esperamos que em breve Luísa seja glorificada, também aqui na terra, plenamente conscientes de que a verdadeira glorificação de Luísa será quando a divina vontade reinar e dominar, como no seu trono real, nas nossas almas. Fenômenos extraordinários após a morte de Luísa. Luísa morreu em Corato em 4 de março de 1947, antes de completar 82 anos de idade, depois de uma curta, mas fatal pneumonia, a única doença grave diagnosticada durante a sua vida. Ela morreu ao amanhecer, na mesma hora em que seu confessor estava acostumado a fazê-la sair de seu estado de morte todos os dias. Seu último confessor, Dom Benedetto Calvi, escreveu: Fenômenos extraordinários após a morte de Luísa. Seu corpo está sentado em sua pequena cama, exatamente como quando ela estava viva. Era impossível endireitá-la, mesmo com a ajuda de várias pessoas. Ela ficou nesta posição. Então, eles tiveram que construir um caixão especial. Algo extraordinário aconteceu. Seu corpo inteiro não sofreu a rigidez cadavérica que se segue após a morte. Ao longo de vários dias, ela esteve à vista de todos em Corato e das muitas pessoas que vieram do exterior com o objetivo específico de poder ver e tocar com suas próprias mãos este fenômeno único e maravilhoso. Eles foram capazes de movimentar sua cabeça sem esforço em qualquer direção, levantar os braços e dobrá-los, dobrar os pulsos e todos os dedos. Eles podiam até erguer as pálpebras e perceber como os olhos eram brilhantes e não velados. Parecia que Luísa estava viva e apenas dormindo. Enquanto isso, um grupo de médicos reunidos, após cuidadoso exame do corpo, declarou que Luísa estava morta de fato. Todos queriam saber se era uma morte verdadeira ou não, apenas aparente como todos supunham. Como o consenso das autoridades civis de saúde, e para satisfazer as multidões que pressionavam, eles foram obrigados a deixá-la por 4 dias em seu leito de morte, sem que o corpo estivesse sinais visíveis de decomposição. Em 1993, os seus despojos mortais foram trasladados para o santuário de Santa Maria Greca, graças ao seu último confessor, Dom Benedetto Calvi. O processo de beatificação. Após a morte de Luísa em 1947, seguiu-se um período de cerca de 20 anos de diminuto interesse em seus escritos.
Embora sua memória tenha sido mantida viva por vários testemunhos de pessoas que relataram, com fervor e convicção indescritíveis, como foram tocadas e como suas vidas foram mudadas. Luísa viveu pelo que escreveu e disse. Uma reviravolta notável começou no início dos anos 1970, com uma nova onda de interesse. Na década de 1980, o interesse aumentou significativamente. O arcebispo Giuseppe Carata e a irmã Assunta Marigliano fundaram a Associação Luisa Picarreta, em Corato, Itália, com sede no próprio edifício onde Luisa viveu a maior parte de sua vida. O arcebispo Carata escreveu e fez viagens frequentes ao Vaticano em favor de Luisa. Seu sucessor, o arcebispo Carmelo Cassati, depois de assumir o cargo na arquidiocese onde viveu Luisa, continuou diligentemente nestes esforços, tanto em Roma como na arquidiocese. Na festa de Cristo Rei de 1993, ele abriu um ano santo de oração para a vinda do Reino da Divina Vontade, com uma santa missa celebrada na capela da Associação, localizada no primeiro andar da sede internacional, no centro de Corato, localizada na Via Luisa Picarreta, nome dado em homenagem a ela. No início de 1994, a Igreja, após reuniões nos mais altos níveis, ordenou ao cardeal Felice que enviasse a carta histórica, de 28 de março de 1994, da Sagrada Congregação para as Causas dos Santos, a Sua Excelência, Dom Carmelo Cassati, declarando que não havia impedimento da Santa Sé para a abertura da causa de beatificação de Luisa Picarreta. Em maio de 1994, seguindo o protocolo exigido, a Associação Luisa Picarreta, com a assinatura da irmã Assunta Marigliano, solicitou ao arcebispo Carmelo Cassati que iniciasse a causa de beatificação de Luisa. No final de julho de 1994, o arcebispo Cassati assinou uma carta de louvor a Luisa, nomeando Monsenhor Felipe Posa como postulador da causa, ordenando-lhe que escolhesse os vice-postuladores, formando assim a comissão oficial com toda a autoridade concedida pela Igreja. As observações do arcebispo a respeito de Luisa apontaram que ela era uma vítima do amor, uma vítima da obediência, que tinha apenas um pensamento: o cumprimento da divina vontade. A missão de Luisa na Terra sempre esteve em concordância com a Igreja Oficial. Por isso, no dia 20 de novembro de 1994, na festa de Cristo Rei, a Santa Sé deu o seu nulla obstat, nenhum impedimento, à Arquidiocese de Trani, Barbaleta, Bisceglie, guiada por Sua Excelência, Monsenhor Carmelo Cassati, para a abertura oficial da causa de canonização. No dia 29 de novembro de 2005, Sua Excelência Monsenhor Giovanni Battista Picheri, arcebispo da arquidiocese naquela época, encerrou a fase diocesana, recolhendo imensos documentos e testemunhos sobre a fama de santidade da serva de Deus, iniciando assim a fase romana da causa. Em 29 de outubro de 2005, o encerramento do processo diocesano e a causa de Luisa passa para Roma. Em 7 de março de 2006, 3 dias após o 59º aniversário da passagem de Luisa para o céu, a causa de Luisa Picarreta foi oficialmente inaugurada em Roma. Em 7 de julho de 2010, o Papa Bento XVI abençoou a estátua de Santo Aníbal Maria de França na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Dia 23 de julho de 2010, a irmã Assunta Marigliano, presidente da Pia Associação, anunciou oficialmente uma grande notícia que trazia grande alegria. Ela disse: "Temos a satisfação de informar que o segundo teólogo que a Santa Sé designou para revisar os escritos da serva de Deus Luisa Picarreta concluiu sua tarefa e deu sua aprovação." Em 24 de julho de 2010, os 2 censores teológicos, nomeados pela Santa Sé para revisar os escritos da serva de Deus Luisa Picarreta, deram sua aprovação. Em 12 de fevereiro de 2011, Padre Luigi Borigello, de Terra del Greco, na Itália, nomeado promotor da fé para a Congregação das Causas dos Santos. Em 23 a 26 de abril de 2015, é realizada a 4ª Conferência Internacional em Corato, em comemoração com os 150 anos da serva de Deus Luisa Picarreta. Em 30 de julho de 2018, a edição crítica típica dos escritos da serva de Deus Luisa Picarreta agora será completa, inclui todos os 36 volumes do Livro do Céu. Os tradutores entregaram ao padre Sérgio Pellegrini e à senhora Michele Colonna, que é presidente da Associação Luisa Picarreta em Corato, na Itália, a tradução completa de todos os volumes da serva de Deus Luisa Picarreta, do dialeto italiano para o italiano típico. Padre Sérgio está agora revisando a edição crítica típica para integridade e precisão. Depois disso, a edição crítica típica dos escritos de Luisa será submetida à aprovação da Congregação da Doutrina da Fé no Vaticano.
Em 30 de junho de 2018, em Roma, o padre Sérgio e Michele se encontraram com Monsenhor Paolo Risse, postulador da causa de beatificação e canonização da serva de Deus Luísa Picarreta. Segundo Michele, o postulador afirmou que a beatificação de Luísa é possível até o final de 2019. A esta declaração do postulador, padre Sérgio e Michele responderam: Aleluia! Em 19 de agosto de 2018, Michele Colonna, presidente da PIA Associação Luísa Picarreta, em Corato, na Itália, deu a boa notícia de que o Vaticano acaba de dar permissão para retirar o corpo de Luísa do lado da igreja de Santa Maria Greca, onde ela está desde então, desde 3 de julho de 1963, para a frente da igreja, ao lado do altar do Espírito Santo. Este é um grande sinal de que o Vaticano reconhece sua santidade heróica. Oração. Ó divina vontade, te pedimos o dom da glorificação de Luísa na terra, para que tua glória resplandeça diante de todos, e teu reino de verdade, justiça e amor se espalhe por todo o mundo no carisma particular de Fiat voluntas tua, sicut in cielo como em terra. Amém. E assim, de forma breve, mas não de forma sucinta, embora o vídeo tenha ficado um pouco longo, concluir aqui essa pequena exposição sobre quem foi Luísa Picarreta e que ela possa, do céu, nós cremos verdadeiramente que ela está no céu, que ela interceda por nós, por este projeto, por essa divulgação do livro do céu, do reino da divina vontade na terra como é no céu. Luísa Picarreta, rogai por nós.